Olá, meus amigos, boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um encontro aqui do Movimento Espírita Juvenil. Claro, a gente dá bom dia para quem está vendo de manhã, boa tarde para quem está à tarde, mas boa noite, porque a gente está estreando aqui um vídeo em comemoração ao Dia do Jovem Espírita. E nesse ano 2020, uma programação online, naturalmente, né, sendo feita pela Federação Espírita Amazonense, pela Coordenação de Juventude da área de Infância e Juventude. E para essa data, para esse dia, né, para essa semana, nós estamos aqui, nós convidamos dois jovens do nosso movimento espírita amazonense, jovens que são referências, muito queridos e conhecidos por nós, para trocar um pouco, né, trocar ideia com a gente sobre a sua vivência no movimento espírita. Eu estou falando primeiro do Henrique Adriano, nosso querido amigo e atuante trabalhador espírita lá do Fraternidade. Tudo bem, Henrique? O Henrique é o nosso queridíssimo atuante no movimento. Ele é dirigente lá do Fraternidade, Centro Espírita Fraternidade, mas na sua essência ele é evangelizador, ele é jovem espírita, né, trabalha com a gente aí nas comeantes, nas combrades, e o que precisar fazer, ele está lá. É uma pessoa muito querida e a gente está muito feliz de ele estar aqui. Seja bem-vindo, Henrique. Obrigado, Elvis. Obrigado. E a outra pessoa que também é referência, tão querida quanto o Henrique, é a nossa querida Marcele. A Marcele, ela é também dirigente do Movimento Espírita. Ela é atuante lá no Almas Irmãs. Ela é uma pessoa queridíssima lá da Comeana, não, Henrique? Nossa querida Marcele, que além de ser dirigente, mas como o Henrique, como eu também vou me colocar nessa, né, somos essencialmente evangelizadores, né, e gostamos de estar sempre de algum jeito envolvidos com a atividade de evangelização, seja com a criança, seja com o jovem. E a Marcela é uma dessas pessoas que atua já há muito tempo lá no Almas Irmãs, tanto vindo da juventude, como também assumindo vários postos de coordenação e agora dirigindo a Casa Espírita, auxiliando lá na direção de tudo. Seja muito bem-vinda, Marcele. Feliz de você estar aí também. Muito obrigada. Que legal essa iniciativa, gente. Gente, nós estamos aqui para um bate-papo, né? Nos encontramos, gostaríamos de estar pessoalmente, claro, né? Não só entre nós, mas com todos que estão nos assistindo. Mas a gente sabe que a gente está vivenciando um momento singular em que a gente está precisando se adaptar. E a comemoração ao Dia do Jovem Espírita deste ano 2020 está sendo assim, online, com um bate-papo mais descontraído, sem grandes compromissos formais, mas doador de grandes referências, que são a vida de vocês dois, né? Vocês dois hoje aqui vão abrir a vida de vocês para a gente, né? E está todo mundo aqui esperando. Mas a gente nessa conversa quer conhecer um pouco mais vocês, falando da relação de vocês com o trabalho espírita. A gente sabe que, especialmente a juventude, quando está ali indo para aquela fase da escolha profissional e entrar para a faculdade, as exigências da faculdade, mas mesmo um pouco antes, a gente vive um momento de muita demanda na vida da gente e às vezes a gente fica com receio de não conseguir conciliar tudo, né? Especialmente aqueles que vêm de uma pegada mais integrada com os trabalhos da Casa Espírita e fica sempre com aquela dorzinha no coração. Poxa, será que eu vou ter que me afastar? Eu não vou conseguir? E aí é natural, compreensível e perfeitamente natural que a gente tenha essas inseguranças, né? Mas como vocês já passaram por isso, porque vocês são jovens, mas assim, já passaram por isso, né? Não são tão jovens assim, né? Então a gente queria que vocês trouxessem para a gente um pouco disso aí, né? Como é que vocês vivenciaram, né? Por exemplo, uma das coisas que a gente enfrenta logo de cara é assim, essa relação com a família, porque a família naturalmente tem essa preocupação com a gente, né? A família está preocupada em nos orientar num caminho profissional. E aí a gente fica assim, mas como é que eu vou fazer? Mas e a Casa Espírita e os meus amigos da Casa Espírita? Vocês que são trabalhadores assíduos e sempre presentes, né? Passaram por essas fases todas
presentes, né, no trabalho espírita, como é que vocês se relacionaram com a família frente a essas necessidades? Henrique, aí, já que você está me olhando assim seriamente, né? Como é que foi para você isso aí? Olha, Elvis, foi um desafio, foi um baita desafio. Eu confesso que foi um dos desafios que eu pensei que eu não fosse dar conta. Porque como eu comecei, na verdade, quando eu nasci, os meus pais já eram espíritas, na verdade, então eu já vim de berço espírita. E aí foi esse justamente o desafio. Como nesta encarnação eu não tenho as experiências, por exemplo, católicas ou outras experiências em outras religiões, então para mim, quando eu estava nessa fase em que eu estava estudando na faculdade, vestibular, tudo isso aí, então eu pensei, eu vou querer tomar um novo rumo, eu não sei se eu quero ser espírita, entendeu? E aí foi quando os meus pais falaram, ok, Henrique, eu te dou essa liberdade, na verdade, mas aí depois eu quero saber de você, como é que vai ser a sua volta, eu faço questão de saber. Aí eu senti aquela pressão, entendeu? Porque eu estava curioso, eu queria experimentar tudo isso. Mas foi um desafio, e olha, eu confesso que foi um desafio que no fim eu percebi, graças à doutrina, qual era ali de fato o meu caminho, qual era a minha importância dentro da minha família, e graças a Deus, viu, que eles deram a oportunidade de eu conhecer. Porque se não fosse essa oportunidade, provavelmente eu não teria entendido a doutrina como ela é em sua essência. Então, é isso. Maravilha. É interessante, hein, Marcele, que a família dele respeitou o livre-arbítrio dele, deu para ele a responsabilidade e ele precisou resolver isso, né? Como é que você vê isso aí, Marcele? Do filho pródigo, né? Eu pensei nisso, me lembrei disso. Já vê que ele não precisou ir tão longe. Pois é. Ele não precisou ir tão longe. Isso é verdade. Comigo foi um pouco diferente. Eu entrei na casa espírita através da influência de uma amiga da minha mãe. E ela me levou, ela foi para o estudo mesmo, e eu tinha 7 anos na época. Dali eu comecei com a evangelização, ser evangelizada, participei de todos os ciclos. Então, hoje, com 28 anos, né, já tenho assim, um tempo bom lá, mas é interessante porque a gente não consegue se colocar numa posição ou numa ideia de ser espírita enquanto a gente não tem uns despertar, né? Tem um despertar a cada momento. Então, existiram muitas fases em mim, na minha vida, que foram processos existenciais muito importantes. Descobri alguns sentidos na minha infância sobre quem eu era, outros sentidos, né, sobre eu me conhecer lá com 16, 17 anos, que foi o auge assim, da adolescência, né, onde decisões são fundamentais, ao mesmo tempo é muito difícil. Um outro despertar tão importante quanto eu me lembro muito bem, foi quando eu realmente comecei a evangelizar. E eu comecei até substituindo uma evangelizadora. Às vezes ela tinha dificuldades nesse processo, né, de evangelizar, algumas dificuldades realmente em estar presente. E ela tinha uma confiança, sabe? Me dava uma chance enorme. Eu tinha 18, 19 anos, e eu, meu Deus, então tá, me passava material antecipado, eu vou lá. E eu evangelizava pessoas da mesma idade que eu. Tinha 18, eles tinham 16, 17, né? Mas eles também tinham respeito por isso. Era legal porque eles liberam espaço para isso, né? Então, desafio, foi a partir daqui que eu também tive um outro despertar muito legal. Eu acho que a casa espírita me deu oportunidades para essa relação ser tão boa comigo. Não, eu fiquei imaginando assim, me deu um frio na barriga aí desse desafio que você enfrentou, né? Porque a gente tem essa insegurança quando vai começar, né? Eu mesmo, quando comecei a evangelizar, eu era jovem, mas eu fui evangelizar crianças de 9 anos. E eu fiquei nervosíssimo, não conseguia saber como lidar com elas, né? Mas imagine você, parabéns, viu? Mas, Henrique, me diz uma coisa, na tua vida, em relação à tua relação com tudo que te rodeia, essa tua experiência dentro da casa espírita, ela faz diferença de que forma? Como é que você consegue enxergar? Achei legal a Marcele falar isso, né? Ela disse que essas experiências trouxeram para ela essa contribuição de maturidade, de visão. Como é que foi assim para ti no dia a dia ali? Porque eu acho que não é simples assim, por exemplo, você deixar de sair com o pessoal da faculdade para fazer alguma coisa, porque no outro dia tu tem um compromisso com as crianças ou com os jovens, né?
não é muito simples, né? Como é que você fez, assim? Realmente, Alves, não é algo muito simples não, viu? Olha, eu confesso que eu demorei muito, 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 muito mesmo a entender quais eram as minhas prioridades. Isso é, se a palavra prioridade, ela está sendo bem encaixada aqui. Por que eu digo isso? Porque eu, na graduação, eu recebi muitos convites. Eu recebi muitos convites para sair, alguns amigos me achavam caretas, entendeu? E eu estava naquele processo, já era evangelizador, não necessariamente de juventude, mas já era evangelizador de infância. Para você ter ideia, eu estava lembrando da fala da Marcele, eu comecei, Marcele, sendo evangelizador de maternal. Cara, eu não tinha noção absoluta de ser evangelizador de maternal. Não tinha. Eu pensei, meu Deus, por que colocaram aqui? Eu fiquei até pensando, olha, assim, foi um teste para ver se eu desistia mesmo ou continuava logo ali. Ou vai ou racha. Ou vai. E aí, mas legal. Assim, deu tudo certo. E aí, voltando à questão dos convites, recebi muitos convites e tudo mais, mas eu consegui ter esse discernimento do que era primordial naquele momento para minha vida, porque eu sabia que futuramente isso iria impactar. E aí, hoje em dia, eu ainda recebo convites, é natural isso, mas hoje em dia eu sei discernir muito mais. Por exemplo, a gente pode marcar para um outro dia, entendeu? Não tem problema. E aí a gente vai dialogando, entendeu? Os meus amigos vão entendendo. E assim, eu percebo que a doutrina ela me ensinou a ser muito empático. Por quê? Enquanto eu estava nesse período, né, de 13, 14, 15, 16 anos, eu ficava logo emburrado, porque por exemplo, eu queria sair, mas eu tinha a tarefa na evangelização, eu tinha a tarefa na casa espírita. Eu chegava e falava, mãe, mas, poxa, eu sou jovem, eu quero aproveitar a juventude. A minha mãe, ela nunca me empatou, ela até falava, Henrique, vai. Ela é muito assim. Henrique vai, mas depois eu quero saber as consequências. Ela é muito boa. A pressão psicológica, eu falava pra mãe que ela deveria fazer psicologia. Eu falava, eu acho que não. E aí eu acabava nem indo em alguns momentos. Mas hoje eu entendo tudo isso, tudo mais. E isso tudo me levou a ser uma pessoa muito empática, graças a Deus. E aí já consigo dialogar, entendeu? Já até jogo logo uma proposta pra gente ir um outro dia, entendeu? E vai indo. É isso. E Marcele, e você, assim, como é que você... A doutrina espírita te ajudava nessa relação com os que não eram espíritas, mas que são importantes tanto quanto os que são espíritas. Nós temos nossos amigos espíritas, é mais fácil a gente alinhar determinadas coisas, mas nós temos pessoas que nós amamos que não são espíritas, e a gente também precisa dar essa importância, né? A doutrina espírita, ou melhor dizendo, né, a vivência no movimento espírita te deu alguma, digamos assim, contribuição para você saber lidar com isso? Até essas questões de convite que o Henrique falou, às vezes por exemplo, uma proposta para conhecer uma outra religião, às vezes é até algo que foge dos teus valores, mas que você precisa compreender porque é uma pessoa que você considera. Como é que você lidou com isso? Isso aconteceu sim, eu acredito que é muito natural, porque a gente é um ser social, né? A gente conhece vários tipos de pessoas, né? E todas as pessoas de diferentes religiões ou lugares vão estar próximos de nós. E a gente, como o Henrique falou, aprende, né, a ter essa compreensão empática. Então, eu fui para outras igrejas, mas eu fui por conta dos colegas, porque eles queriam me apresentar também, eles queriam mostrar, assim como também fui convidada não só para outras religiões, mas também para outros compromissos, né, que eram de festas, mas aí a gente vai sabendo, como o Henrique falou, assumir algumas necessidades. Ele falou sobre a palavra prioridades, né, ser encaixada, e realmente para mim era necessidade. Bacana. Eu sentia a necessidade de estar na casa espírita muito mais. Sabia que no sábado de manhã eu devia estar presente lá e que eu queria estar presente porque era recompensador para mim. Então na sexta eu não saía, na sexta eu não queria, eu ia para outro lugar, eu ia em outro momento. Então eu acredito que a compreensão espírita e a atividade do movimento espírita também fez eu identificar qual é realmente o melhor caminho. E isso não significa ser tolhido de nada. Eu saio, eu vou para alguns lugares para me divertir, eu conheço gente nova, eu tenho os meus amigos, mas a gente sabe, depois de um tempo, qual é realmente o espaço que a gente quer, né? E qual o espaço que a gente quer também conquistar, qual é o lugar que a gente quer estar. E eu me lembro muito sobre Jesus, né? Que ele esteve em todos os lugares. A diferença é que, como ele estava ali, ele estava com o objetivo de ensinar, ele estava com o objetivo de ser, de ajudar,
E, claro, a gente usa como referência, a gente está muito longe, mas eu utilizo ele como referência desde sempre. Então, é pensar, os ambientes, eles são, né, às vezes diferentes, mas a gente pode estar ali influenciando positivamente também. Então, eu acho que a gente é sempre uma influência também para os outros. Bacana. Uma coisa que eu acho interessante assim, de compartilhar também eu penso assim, tudo nos é lícito, né? Nem tudo nos convém, dependendo de determinado tempo da vida da gente. Mas, assim, a gente também precisa pensar nas lembranças que queremos ter, né? A gente vai querer ter só aquelas lembranças daquele momento, de estar na festa, de estar com os amigos em determinado lugar. Claro, isso é bom, é importante, e a gente precisa ter essas vivências e essas lembranças. Mas eu posso ter outras também, como vocês estão tendo, dos primeiros momentos em que iniciaram no trabalho espírita, lá, né? Como é legal a gente lembrar disso, né? Quando é legal, por exemplo, de lembrar dos momentos de comunhão, os perrengues que a gente passa na comunhão, de ter que ir no banheiro, de lavar a louça. Então, essas coisas todas são coisas que fazem da gente singular mesmo, né? Assim, no sentido da vivência. Mas o nosso papo é um papo rápido, né? A gente já vai estar indo aí para os nossos finalmente. Gostei muito do que vocês falaram. E eu queria, assim, que a gente terminasse com uma palavrinha de vocês. E da mesma forma que a gente pode, né? Hoje vocês podem ter lembranças assim, muitos jovens que estão nos ouvindo já têm. Que lembranças a gente pode ter no futuro? O que eu quero dizer? Né? Como é que o trabalho do movimento espírita pode fazer diferença no nosso futuro? O que vocês podem dizer para a gente aí rapidinho, Henrique? Olha, eu confesso, eu já estava pensando nisso há um tempinho, na sua fala, Marcelo. Eu carreguei comigo uma mensagem do Bezerra, e é uma mensagem assim, que eu acho belíssima. Porque ele fala que os trabalhadores que têm mais experiência dentro da casa espírita, eles são a sabedoria. E, de fato, eles são a sabedoria. Né? E os trabalhadores mais jovens, eles são a força. E aí, eu acho tão belo isso, porque essa força, ela não deve ser apenas a força dentro do centro espírita, entendeu? Ela deve ser força fora do centro espírita também. Né? Ela deve ser força momento, ela deve ser força quando nós estamos com a família, força quando nós estamos no trabalho, força quando nós estamos ali no ambiente acadêmico. Então, o tempo inteiro, nós, enquanto jovens, temos que ser a força. Então, eu carrego essa mensagem, assim, o tempo inteiro comigo. E aí, naturalmente, todas as outras, a alegria, enfim, tudo vai estar ali relacionado à minha força, entendeu? Então eu carrego essa mensagem e eu gostaria de deixar essa mensagem. Sejamos sempre força, a força. Show! E aí, Marcelo? Olha, muito bonito, Henrique, que legal. Tão bonito ver, né? Tão legal de aprender. Mas acredito que para o futuro seguir com o mesmo compromisso e naturalmente o compromisso vai sendo um pouquinho cada vez mais, mas ele vai sendo natural e proporcional à nossa entrega mesmo, que também é natural, que não é nada forçado. Como a gente fala, assim, às vezes a gente é jogado, colocado numa área, a gente acha que a gente não dá conta, que não vai dar conta, mas a gente consegue sim, e se a gente não se sente preparado, a gente vai se aperfeiçoando. Então, eu acredito que tudo que eu passei dentro desses muitos anos dentro do movimento espírita, hoje mais atuante, antes, fazendo coisas básicas, coisas muito simples, ou sendo apenas frequentadora ou sendo evangelizada, isso foi o que me proporcionou hoje estar numa atividade, né, que requer mais responsabilidade. Então, a proporção também é essa, né? A proporção de responsabilidade vai sendo proporcional à nossa vontade, à nossa entrega e ao nosso real compromisso, né? E envolvimento com o movimento espírita, né? Que, como a gente está falando aqui, não é algo que é forçado. Ninguém me obrigou a ser hoje, né, dirigente de uma casa espírita. Eu fui porque me auxiliaram, que é muito bom e é bom lembrar isso. A casa espírita tem que dar suporte também, essa sabedoria que eles me deram, que eles me ofereceram para que eu pudesse ser essa força aí também. Então, eu acredito que eu serei muita coisa boa, porque os mais velhos, os que me deram oportunidade, todos os trabalhadores que estiveram lá, não só na Casa Espírita, mas no movimento também me auxiliaram. Então, eles também são parte da minha construção, e eu sou muito grata por isso. Caramba, vocês hoje deram grandes lições, estão muito felizes. Eu queria
registrar assim, a minha profunda gratidão. Quem sou eu? Mas eu digo assim, como admirador do movimento espírita, né? Eu queria registrar minha profunda gratidão ao Fraternidade, ao Almas Irmãs, por ter dado todas essas oportunidades, ter acreditado em vocês e ter mostrado que o jovem ele não é o futuro, ele é o presente, como vocês estão mostrando, né? E eu já estou há algum tempo aí na estrada, já observei muita coisa, né? Já estou no movimento espírita há mais de 30 anos e posso dizer para vocês, dentro da minha visão, que vocês são pessoas especiais, dirigentes que são orgulho para nós, que somos amazonenses e espíritas que estão aqui, né? E que vocês são uma referência para os jovens que estão nos assistindo hoje, de ver que é possível conciliar a vida pessoal, o desenvolvimento com o trabalho espírita, mas especialmente usando o trabalho espírita no bom sentido como uma força, né, motivadora e de amadurecimento para dar conta das outras demandas, né? Então, vocês têm essa lição a dar para a gente agradece muito, e especialmente, um depoimento pessoal, né, especialmente o carisma e o contágio que vocês têm, de fazer com que a gente se sinta bem só de estar ao lado de vocês. Então, a gente agradece muito, muito mesmo a disposição, receba o nosso grande abraço. Passamos um pouquinho do tempo, mas valeu a pena, pessoal. Pessoal, boa noite e avante juventude!